começar chamando o coordenador da Força-Tarefa de ESG da Absolar, o Sandro Ramos. Vamos bater palma para o Sandro. O Sandro lidera a Atlas na condução de projetos renováveis em conformidade com as melhores práticas internacionais de environmental e social. Como ESG Manager, atua na gestão de todo o portfólio brasileiro, que conta com mais de 1,2 gigawatts em operação. Eu estou pufando aqui, eu estou tentando chegar um pouco para trás. E mais de 1,3 em construção. Toda a sua carreira tem sido focada no setor elétrico e, nesse tempo, tem apoiado as empresas a melhor enxergar o território onde estão inseridas para, então, torná-lo melhor. Eu vou chamar ao palco também o gerente de meio ambiente da Pampa Sol Energia, Robson Fumagalli Lima. Eu falei seu sobrenome certo, Robson? Que bom, obrigada. Robson é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2002. Mestre em Ciências Ambientais pela UNO Chapecó. É sócio fundador da CERN Ambienta, professor de cursos de graduação e pós-graduação de disciplinas de estudos de impacto ambiental, auditoria ambiental e perícia ambiental. Perito judicial junto à Justiça Federal, com mais de 100 laudos periciais realizados na área de meio ambiente. Agora eu vou chamar o Eduardo Berriel. O Eduardo chegou? Eduardo chegou! Vocês vão saber por que eu estou falando desse jeito. Ele vai contar para a gente a saga para chegar aqui. Estou aqui. Que bom! Eduardo é engenheiro eletricista, especializado em microeletrônica e traz consigo mais de 18 anos de experiência empreendedora e inovadora. Fundou a ESUS, a indústria de produtos eletrônicos com clientes renomados, incluindo Siemens e Tramontina. Em 2022, lançou a Volters, é assim que fala? É assim. Volters, com a missão de democratizar a energia limpa, conectando pequenos produtores e consumidores. E agora eu vou chamar a Cila Mota. A Cila, na verdade, vamos bater para a Cila. A Cila é administradora de empresas com especialização em marketing da PUC-Rio, participante do Pacto Global da ONU e mentora dos programas de inserção e desenvolvimento de mulheres no mercado de energia pela GIZ e pela Fiesp. Ela tem 26 anos no mercado de energia. A Cila foi pega assim meio de última hora, mas como a gente sabe que ela é expert, ela sabe tudo que ela vai falar e ela não vai deixar a gente na mão, porque o nosso outro entrevistado era o Cássio Cardoso Carvalho. Ele é assessor político do Inesp. Ele teve um problema, então ele não pôde estar aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Sandro Ramos, que vai fazer uma pequena grande apresentação, e depois cada um vai fazer a mesma coisa, e aí a gente abre para debates, ok? Vai, né? Vai jogar aqui, ó. O seu passador está aqui, Sandro. Pronto. Pessoal, boa tarde. Acho que... Cadê seu mic? Precisa? Tá dando para ouvir bem? Gravação. É. Aqui nós somos multimídia. Estamos gravando. Tá ótimo. Está em satélite internacional. Boa tarde. Pessoal, é uma apresentação relativamente curta. Pelo até o número de pessoas, eu deixo aqui uma liberdade muito grande para fazerem comentários, perguntas, contribuições ao longo dela, não tem problema nenhum. E também queria passar um pouco qual que é a mensagem que a gente quer passar aqui. A gente está falando de um tema bem amplo, que são as práticas de ESG em projetos solares, e aqui a apresentação ela tem um objetivo maior de trazer aqui uma chuva de ideias. Tem muitos temas, é difícil, é impossível, na verdade, aprofundar muito em cada um desses temas, mas eu acho que o interessante é a gente colocá-los aqui, os temas que estão em voga em relação à questão de ESG e empreendimentos solares, para a nossa discussão, tá bom? Primeiro, voltando um pouco ao básico, tá? Eu acredito que o time que está aqui
é um grupo de pessoas que vai ter um pouco já esse background, essa informação prévia, mas eu acho que vale a pena a gente sempre voltar e trazer o porquê que nós estamos discutindo determinados temas, tá? Então, falando um pouco da relevância do ESG e da sustentabilidade para projetos no geral, e claro, daqui a pouco a gente vai aplicar isso nos nossos projetos solares. Primeiro, é importante nós sabermos que nós estamos vivendo um sistema de pressões e tendências relacionadas ao nosso planeta, ao que o nosso planeta nos oferece, tá? Algumas ações insustentáveis elas podem comprometer essa instabilidade. Então, nós temos determinados sistemas que eles definem limites claros para a capacidade de suporte do planeta. Vou trazer um exemplo. Determinadas práticas podem alterar a acidez dos oceanos e seu ecossistema, etc, etc. Tá? E nós temos já, de certa forma, pela ciência que nós já estabelecemos, limites claros de qual que é o ponto que, a partir dali, se eu ultrapassar, eu já tenho uma dificuldade muito grande ou uma inviabilidade do regresso. Então, isso já é algo posto. Eu estou falando de acidez dos oceanos, eu estou falando de disponibilidade de determinados nutrientes, eu estou falando de concentração de determinados gases na atmosfera. Tá? Então, esses são os limites. Esse é o sistema de pressões e tendências que nós vivemos no planeta. Tá? As empresas elas adotam práticas sustentáveis que podem encontrar inovações e soluções necessárias para esses desafios. Tá? E essa governança, as empresas adotarem essa abordagem dinâmica e responsiva para enfrentar esses desafios, ela está em constante evolução e, na verdade, é algo extremamente necessário. Nós estamos aqui presentes, a maior parte do nosso grupo são empresas que atuam nesses sistemas. Então, a forma que nós executamos essa intervenção do sistema, essa inter-relação do sistema, faz uma diferença muito grande para saber como que o planeta ele vai se comportar. Tá? As empresas sustentáveis elas não apenas minimizam o impacto negativo, mas também elas se preparam para resistir a choques e incertezas futuras. Então, nós entendemos onde nós estamos inseridos, nós sabemos qual que é a nossa interação com esse sistema. Nós primeiro temos uma abordagem de zerar o nosso impacto e logo o passo seguinte é a gente passar a ter um impacto positivo nesse sistema. Tá? Essa é a linha de raciocínio. Em relação às ações concretas, as empresas destacam a necessidade de ações imediatas para sequestro de carbono, proteção de ecossistemas e inovação, enfatizando o compromisso coletivo com metas ambiciosas. Um dos elementos, e aí já trazendo fortemente para o nosso mercado, um dos elementos que está associado a essa relação com o sistema é a própria transição energética. O que é transição energética? Só para a gente alinhar entendimentos. Transição energética é a mudança do padrão de consumo de energia, mudando de padrões que emitem mais carbono para padrões que emitem menos carbono. E o que nós temos de diagnóstico especial aplicado no Brasil hoje? O Brasil subsidia mais fontes fósseis, petróleo, diesel, gás natural e carvão. Em 2021, 118 bilhões de subsídios para consumos e produção de combustíveis fósseis. Em relação a renováveis, as fontes renováveis recebem menos apoio do governo federal, apesar de atraírem mais investimentos e gerarem 3 vezes mais emprego do que as fontes fósseis. Então, vamos lá. No slide anterior, nós estávamos falando de sistemas de pressões no planeta, nós estávamos falando de uma abordagem responsável, nós estávamos falando da necessidade de redução de emissão, e o que nós temos de diagnóstico no país hoje a nível de investimento é justamente o contrário. Tá? Nisso, a Solar entra fortemente. Qual que é a proposta dela? Justamente inverter essa lógica. Incoerente com os compromissos do novo governo, diminuindo subsídios para fontes fósseis e aumentando o apoio a fontes limpas. Aqui nós temos uma lista de benefícios, e aí eu vou passar, de certa forma, rápido para esses benefícios, porque eu vou focar no último slide. Benefícios das fotovoltaicas para o Brasil. Na esfera socioeconômica, nós temos redução de gastos com energia elétrica, atração de novos investimentos privados, geração de empregos locais de qualidade, desenvolvimento de uma nova cadeia produtiva no país, aquecimento das economias locais, regionais e nacional. Na esfera ambiental, temos a redução da emissão de gases e outros elementos líquidos, sólidos, durante a operação e construção desses empreendimentos, contribui para as metas de redução de emissão do país, geração de energia limpa, renovável e sustentável e
está relacionado a uma tecnologia robusta, que não gera resíduo e não possui partes móveis e tem baixa manutenção. Na esfera estratégica, essas fotovoltaicas elas contribuem para a diversificação da matriz elétrica brasileira, ampliação do uso de energias renováveis no país, redução de de perdas por transmissão e distribuição, dado que elas podem ser localizadas mais próximo dos centros consumidores, e a postergação de investimentos em novas usinas de geração e linhas de transmissão. Aqui são as melhores práticas em projetos solares que eu gostaria de tomar um tempo um pouquinho maior. Tá? Os empreendimentos solares, como eu falei, eles não estão submetidos à transição energética. Está mais associado a eles viabilizarem essa transição energética. Esse fato em si não faz com que os empreendimentos, só por ele ser solar, ele já seja sustentável. Ele já ser uma prática completamente perfeita em si. Tá? Existem várias ações, melhores práticas, que devem ser submetidas a esses projetos solares para que então eles tenham essa marca, para que então eles realmente sejam sustentáveis. Tá? E uma dessas melhores práticas para empreendimentos solares, e aí eu digo aqui em especial os centralizados, é a constituição de projetos em locais que tenham maior vocação para tal, levando critérios sociais e ambientais em consideração. O que eu quero dizer com essa frase? Um determinado projeto solar centralizado, vamos falar aí um projeto de 200 megawatts, 300 megawatts, que aí está associado a áreas grandes, 400, 600, 700 hectares, eles podem estar localizados em locais que estabeleçam um maior impacto ou um menor impacto, dependendo de onde vai estar inserido, claro. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um empreendimento solar, é melhor que ele esteja estabelecido em uma área que já está degradada, relativamente plana, ou uma área que tem, por exemplo, uma biodiversidade relacionada à Mata Atlântica, por exemplo. É um lugar, claro, é uma área degradada, óbvio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Simplesmente pelo fato de ser um empreendimento solar, é melhor que eu estude que ele seja implementado em locais que tenham vocação para tal. E um desses elementos ele está localizado em uma área não vegetada, por exemplo. A gente tem que colocar isso hoje, em especial na realidade brasileira, como um requisito para os empreendimentos? Não necessariamente. Só o que eu estou querendo dizer é que isso é um elemento, é uma variável que tem que ser estudada e analisada desde o início. E aqui eu vou dar uns passos para frente para trazer eventuais benefícios para empreendimentos como esse. Na concepção do empreendimento, se eu, por exemplo, optei que ele estivesse inserido em locais degradados, tá? Locais sem vegetação, e eu preciso exigir um determinado financiamento para esse empreendimento, eu vou ter meu financiamento mais facilmente viabilizado se eu conseguir explicar que ele está associado a um local de menor impacto. Tá? Isso, como eu falei, isso é um requisito? Não. Isso é uma melhor prática. Só que isso ajuda a viabilizar negócio. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo de biodiversidade, de não supressão, mas a gente não tem só esse. Distâncias relacionadas a aglomerados urbanos, por exemplo. Se eu tenho alternativas de onde eu vou inserir o projeto, por que eu vou inseri-lo próximo de uma comunidade urbana? Será que eu posso buscar áreas para implementá-lo de forma que esse impacto social seja reduzido? Agora, por que eu chamo a atenção isso como melhor prática? Se eu não enxergar isso na concepção dos projetos, eu não vou conseguir enxergar de forma alguma. Porque quando o projeto chega na nossa mesa para analisar, ele provavelmente já está com essa localização definida. O que nós precisamos fazer do ponto de vista ambiental e social? Estar no momento que a localização do projeto, de forma mais ampliada, esteja sendo decidida. Tá? Então, é muito comum para quem vai fazer site hunting, né, caçar áreas para futuros projetos, determinar local com potencial de conexão, local com um valor de terra atrativo, local próximo de centro consumidor. Será que não seria inteligente eu já ter, dentro desses critérios, qual que é a variável ambiental associada? Olha, vamos tentar buscar locais onde tem maior vocação do ponto de vista ambiental e social, e isso estaria associado, por exemplo, a locais onde não tem supressão. Isso é um ponto a se discutir. Tá?
Um outro elemento é a busca de perda líquida zero de biodiversidade. Tá? Esse é um tema sensível, a gente discute na empresa que eu trabalho, que é a Atlas, isso o tempo inteiro. É um tema sensível, mas é um tema que ele precisa estar na mesa. Tá? Eu falei com vocês lá no primeiro slide que nós vivemos sistemas de tensão e tendências. Tá? Uma das variáveis associadas a esse sistema de tensão e tendências é perda de biodiversidade. Qual que é o limite associado a isso? Até que ponto a nossa exploração dos recursos naturais ele é irreversível do ponto de vista de biodiversidade? Isso faz com que a gente tenha um limite, isso é um número mágico aplicado em média para qualquer empreendimento, que se eu tivesse inserido em locais que eu tenho uma preservação de pelo menos 20% da área que eu estou ocupando no total, se todos os empreendimentos no mundo obedecessem a esse critério, eu não estaria nesse limite de irreversibilidade. Tá? Mas isso não é a realidade que nós vivemos hoje. Então, o que nós temos? Qual que é aqui o desafio? Dado que a gente não está nessa realidade, o que a gente tem que buscar é uma matemática, uma metodologia, de forma que a gente meça qual é a biodiversidade do local que a gente está interferindo, execute a devida recuperação, para que eu tenha, para que eu garanta que não houve perda de biodiversidade dada a implementação do empreendimento. Eu sei que eu posso estar falando aqui alguns termos técnicos, um pouco mais difíceis de entender, mas fiquem à vontade de perguntar, que eu acho que a gente pode aprofundar se tiver necessidade. Tá? Um outro elemento é contribuir com a redução de emissão, em especial ao longo do processo construtivo. A gente geralmente aqui faz uma conta que solar é um empreendimento renovável que tem uma redução de emissão em si, porém, a própria prática construtiva está associada a um grau de emissão. O que eu poderia fazer na prática desse processo construtivo de forma que a minha emissão fosse reduzida? É um questionamento que a gente deve fazer, pode fazer e tem como fazer melhor. Tá? Fortalecer uma cadeia de suprimentos sustentável. Tá? Aqui, e essa é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia do nosso trabalho, que eu acho que vale a pena trazer para vocês. Todas as vezes que nós trazemos os melhores critérios da abordagem ambiental e social para os empreendimentos que nós estamos envolvidos, nós estamos com a oportunidade de criar essa prática para todos os atores envolvidos. Tá? Vou dar um exemplo. Nós vamos construir um projeto centralizado, projeto grande de solar. Nós contratamos um EPCista, um construtor para aquela atividade. Nós trazemos determinados critérios da abordagem ambiental e social para aquele construtor. E comumente, nós devemos ser muito diligentes para fazer com que aquele construtor obedeça aquelas variáveis ambientais e sociais. Eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque a gente vive isso. Tá? Quando você executa isso dessa forma, esse construtor ele pode ir para outra obra. Ele vai para outra obra com as suas práticas. Ele vai para outra obra formado com variáveis e considerações ambientais e sociais diferenciadas. Isso também faz parte da construção da cadeia de suprimento sustentável. Disseminar as melhores práticas. Tá? E outro tema que eu pedi até para o Robson falar é o atendimento aos melhores critérios internacionais de meio ambiente social. Hoje em dia nós temos uma tendência grande em trazer o desafio dos empreendimentos solares para problemas de prazo associados a licenciamento ambiental, dificuldades, por exemplo, com comunidades tradicionais, etc, etc, etc. O que eu proponho aqui, e falando de melhores práticas de ESG em empreendimentos solares, ok que o licenciamento ele é burocrático, ok que ele é desafiador. Mas se a gente observar a execução do nosso trabalho, o que nós estamos fazendo como empreendedores, como geradores de negócio, dentro de casa, para que esse cenário seja diferente? Eu estou querendo dizer, a qualidade dos meus estudos estão bons? A minha responsabilidade social está apropriada? Eu estou executando de forma apropriada engajamento de partes interessadas antes do empreendimento? Eu estou comunicando bem o que eu vou executar na minha obra para a comunidade do entorno? Eu estou considerando padrões de perda líquida de biodiversidade no meu empreendimento? Então a gente precisa ter esse senso crítico, executar melhores estudos, executar melhores projetos, para então a gente conseguir exigir
desses players externos que eles têm uma velocidade maior, por exemplo, no processo de licenciamento. Tenho a impressão que o processo é burocrático, mas se chegassem somente estudos maravilhosos nos órgãos ambientais, acredito que nós não teríamos problemas de prazo de licenciamento. Tá? Não sou de órgão ambiental, mas todos os congressos que eu participo, o órgão ambiental fala exatamente isso. E das experiências que eu já trabalhei, de empreendimentos que realmente executaram estudos ambientais apropriados, os processos de licenciamento foram mais rápidos. Aqui, como eu falei para vocês, é uma chuva de ideias de quais são essas melhores práticas, o que hoje está na discussão de frente das questões de ESG e solar. Um exemplo é a execução de empreendimentos que tem essa veia da agrovoltaica, que nada mais é do que associar empreendimentos solares à produção agrícola e à pecuária. E aqui uma coisa que é muito interessante, escutei há um tempo atrás de uma pessoa que estava estudando muito esse tipo de sistema. Isso não é você ter a fazenda aqui e o fotovoltaico do lado. São esses elementos estarem integrados e se retroalimentarem. Um serviço é o outro. Sistemas flutuantes, empreendimentos de geração fotovoltaica na área rural. Relação com comunidades, e a gente teve um painel agora há pouco que falou 2 horas sobre esse tipo de empreendimento, né, benefício de empreendimentos fotovoltaicos em comunidades. E o que a gente não consegue deixar de falar, claro, sobre aplicações de hidrogênio verde. Hidrogênio verde, ele é um novo combustível, que eu acho que o Brasil ele não está na frente, mas ele está bem no passo da discussão disso no mundo, tá? E o hidrogênio verde nada mais é do que você formar esse combustível com base em energia de fonte renovável. E isso, com certeza, é um tema que está sendo fortemente discutido e a veia do ESG está associada a essa nova tecnologia. Aqui, como eu falei com vocês, é uma chuva de ideias, falei um bocado de temas, tá? Deixo aqui também alguns contatos e também eu vou dar espaço aí para os outros panelistas falarem também. Tá joia. Obrigada, Sandro. Eu vou passar a palavra agora para o gerente de meio ambiente da Pampa Sol Energia, Robson Fumagalli Lima. Boa tarde a todos. Vou ficar em pé também aqui, que eu não consigo ficar sentado e falar e provavelmente vou caminhar um pouco. Bom, vamos falar um pouco sobre o licenciamento ambiental. O Sandro antecipou alguns itens que nós vamos falar, mas com certeza a gente tem a agregar aqui. Vai ser uma apresentação breve, direta, sem uso de termos mais técnicos, número de lei, legislações e outras coisas, mas realmente uma troca de ideias, mostrar um pouco da realidade que a gente vive no dia a dia. A gente trabalha com a parte de consultoria ambiental já há 2 décadas e tem enfrentado alguns desafios aí que a gente vai trazer alguns exemplos e depois entrar nessa parte social que o Sandro solicitou que a gente falasse também. Então, quando a gente fala em licenciamento ambiental no Brasil, basicamente nós temos 3 esferas, 3 locais que normatizam ou que exigem os estudos ambientais. O primeiro dele é a esfera federal. Normalmente, nós falamos em ARIMA, ou seja, estudos mais complexos para grandes empreendimentos. Tá? Isso não é 100%, mas em linhas gerais. Quando nós falamos em órgãos estaduais que normatizam a parte do licenciamento ambiental, nós temos também, dependendo da situação, inclusive ontem eu li uma matéria de uma usina que foi aprovada aqui no estado de São Paulo, via estado, tá? Que foi feito aí a RIMA. Tá? Então temos estudos ambientais simplificados, relatórios ambientais simplificados, varia um pouco a nomenclatura, mas exceto o EARIMA, nós temos um licenciamento mais simplificado, mais direto, com menos número de profissionais, com o tempo exigido para o estudo menor, mas também deve-se seguir alguns passos básicos de todo o licenciamento ambiental bem feito. Nós temos também órgãos municipais. Hoje nós temos muito
muitas questões de convênios dos estados com alguns municípios, alguns estados mais evoluídos que outros. A Santa Catarina nós temos alguns municípios, normalmente os maiores. Rio Grande do Sul nós já temos bastante municípios com a questão da municipalização dos estudos ambientais, principalmente para impacto local. Então aqui quando eu falar em estudos de impacto, eu vou falar tanto para geração distribuída como para centralizada. Tá? Então, dependendo da situação, nós vamos ter um determinado tipo de estudo. O que acontece? Agora nós vamos entrar um pouquinho no que o Sandro comentou. Quais os cuidados que nós precisamos, né, cuidados básicos, eu diria assim, que todo empreendedor tem que ter antes de iniciar o seu empreendimento. Tá? Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do licenciamento em si, mas quando você pensa em instalar um empreendimento, e aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a geração distribuída, onde, via de regra, nós temos, vamos chamar assim, empreendedores ou empresas que nessa parte ambiental têm um conhecimento um pouquinho menor. Tá? Então, alguns cuidados básicos a serem tomados para, lá na frente, não acontecer de ter situações que inviabilizem os seus empreendimentos. Tá? Via de regra, o que acontece? Você diz, eu vou instalar um empreendimento na área X. Faz todo o processo, pede as outorgas e depois você vai fazer o licenciamento ambiental para ver o que acontece, o tempo já está correndo. Se é geração distribuída, você tem a questão dos 120 dias para micro e 1 ano para mini, e o tempo está passando. Tá? Então, muitas vezes, temos situações em que as surpresas não são das melhores. O que deveria ser feito, e alguns empreendedores estão se alertando para isso e começando a fazer. Eles estão fazendo o que nós estamos chamando lá na empresa de um estudo de pré-viabilidade ambiental, tá? Que nada mais é fazer uma análise mais superficial de um local pré-determinado. Tá? Só para contar um caso para vocês, nós temos um caso na Bahia, onde o empreendedor queria fazer uma usina de 1 mega na beira de um rio em Jequié. Tá? Mandou umas fotos para nós e alguns itens do projeto. Nós fomos estudar a legislação e outros itens, verificamos que pelo porte seria um estudo simplificado. Entretanto, a área estava localizada às margens de uma planície fluvial. Ou seja, esse tipo de empreendimento no estado da Bahia teria que ser feito em EIA-RIMA. Então, o tempo de estudo maior, o investimento maior. Resumindo, o projeto foi abandonado naquele momento e o empreendedor está buscando, na verdade, uma outra área. Tá? Outro caso, nós temos um projeto em Alagoas, foi feita parecer de acesso, tá? O projeto foi vendido, tá? E na hora de fazer o licenciamento ambiental se descobriu que parte da área do empreendimento, uma usina de 2 megas, estava dentro de uma unidade de conservação federal. Tá? Primeiro ponto. Se perdeu no mínimo 30 a 45 dias esperando o parecer do ICMBio positivo ou negativo. Tá? Adivinha qual foi o parecer? Negativo. Tá? Então agora a empresa está buscando entrar com recurso para ver se realmente essa negativa vai acontecer ou vai se permanecer, porque não existe plano de manejo na área, enfim, uma série de outros itens que estão sendo abordados. Mas voltando aqui à nossa transparência, o primeiro item que eu citaria, que o Sandro comentou muito bem, é a questão da existência ou não de vegetação nativa no local e qual a sua classificação. Tá? Falando propriamente de Mata Atlântica, se for uma Mata Atlântica em estágio primário ou estágio avançado de regeneração, ou seja, vamos falar assim, a grosso modo, árvores mais desenvolvidas, uma floresta mais desenvolvida, você vai cair também na situação de um EIA-RIMA. Tá? Então, Caatinga. Existem alguns estados que estão tendo uma normatização específica para um controle maior da supressão da vegetação em áreas de Caatinga. Tá? Então, são itens que nós temos que levar em conta
nessa pré-análise ambiental. A segunda, localização com relação a áreas de APP e reserva legal. Também, da mesma forma, né, a gente sempre pensa, não, imagina, ninguém vai botar uma usina numa APP. Mas existem casos aí que chegam para nós aí de áreas, né, em APP ou reserva legal. Então, essa avaliação também, né, tem que ser levada em conta. Outra é a questão da localização dessas áreas com relação a áreas de povos tradicionais, sítios arqueológicos, cavernas. Então, tudo isso são itens que nós levamos em conta nessa análise de pré-viabilidade ambiental, né, que todas as empresas deveriam levar em conta. Eu acredito que essas empresas maiores, como a Atlas, que o Sandro citou, já estão tomando esses cuidados, tá, com certeza. Tá? Nós temos, por exemplo, a Copel no Paraná faz já um estudo de pré-viabilidade ambiental, não só no solar, mas também para subestações, linhas de transmissão. Quando a gente recebe a autorização para fazer o estudo, já vem essa pré-análise ambiental, tá? Então isso é muito importante. E o quarto item, né, que eu já citei o exemplo ali de Alagoas, é a localização quanto a áreas de proteção e suas zonas de amortecimento. Tá? Então, muitas vezes, alguns empreendimentos, por desconhecimento do empreendedor, tá, ficam localizadas ou em áreas de proteção ou em áreas de zona de amortecimento. Hoje nós não temos vamos dizer assim, muitas desculpas para não ter esse conhecimento. Por quê? Existem muitas ferramentas no mercado, tá, que proporcionam, tá, que nós façamos essa análise prévia, muitas vezes até sem precisar, no primeiro momento, ir ao local. Tá? Nós temos bancos de dados aí que fazem o cruzamento de informações de áreas de proteção, bacias hidrográficas, relevo, geologia, geomorfologia, tudo isso itens que nós vamos, né, estudar quando fizermos o estudo de impacto ambiental. Então, esses 4 itens, de forma bem resumida, em função do nosso tempo aqui, são os itens básicos que nós temos que levar em conta quando pensamos em empreender, não só no solar, mas o solar aqui é o tema, empreender em qualquer tipo de projeto que vá, de alguma forma, impactar o meio ambiente. Quando a gente fala em impactar o meio ambiente, lembrando sempre, são os 3 meios: o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. Tá? Então, todos esses itens, eles não funcionam de forma isolada. Tá? Eles estão todos intercalados. Tá? Então, eles têm que ser levados em conta. Agora a gente vai falar um pouquinho. Então, o Sandro pediu para não focar muito, mas alguma coisa a gente tem que falar sobre os perrengues. Né? Então, aqui a gente vai falar sobre se realmente, será que o licenciamento ambiental é ou não um gargalo quando falamos de empreendimentos, no nosso caso, empreendimentos solares? Eu diria que ele pode ser um gargalo, tá? Mas a gente aqui só vai citar os desafios, mas vai apresentar as soluções. Eu acho que esse é o principal objetivo, né, do encontro. Então, aqui a gente pode citar três itens que colaboram para esse gargalo. O primeiro deles seria a mentalidade do empreendedor. E aqui eu falo mais uma vez que estaria mais relacionado à questão dos pequenos empreendedores, tá? Empreendedores mais de geração distribuída. A gente tem vários casos, inclusive vou citar um outro caso aqui do estado de São Paulo, onde um empreendedor solicitou informações de como deveria proceder para fazer o licenciamento ambiental. Ele passou a localização da área, nós verificamos que a princípio não vai haver supressão, então esse item está aqui atendido, mas ele questiona se, por não haver supressão, se não tem que se fazer o licenciamento ambiental. Tá? Então, assim, mais simples ou mais complexo, o estudo ambiental ele deverá ser feito. Tá? Então, essa questão da mentalidade do empreendedor é uma coisa que a gente, né, tem que trabalhar um pouquinho. Sempre a pergunta primeira é: realmente tem que fazer licenciamento ambiental para uma área?
área tão pequena, não vai suprimir. Então, essa questão da questão da mentalidade do empreendedor é algo que a gente, né, tem no nosso dia a dia, se depara e tem que trabalhar, tem que fazer as observações necessárias. Outro item que a gente elencou aqui como item que colabora para esse gargalo é a demora na análise do projeto junto ao órgão ambiental. A gente sabe que o órgão ambiental tem um rito. O Sandro citou que normalmente os órgãos ambientais dizem: olha, se o projeto chegar redondo, né, não vai haver atraso. O que a gente costuma dizer? Primeiro, a gente tem que ter um bom contato com o órgão ambiental. Tá? Então, a gente tem que conversar constantemente com o órgão ambiental. Muitas vezes, esse contato é facilitado hoje pelos canais digitais, mas eu ainda sou... Quem nasceu dos anos 80 para trás ainda prefere o cara a cara. Né? Então, muitas vezes, né, um cara a cara aí é muito melhor do que mandar e-mail ou telefonar, seja o que for, na parte virtual. Então, a gente costuma dizer que essa conversa com o órgão ambiental ela tem que ser constante. É óbvio que você não pode se tornar um chato ou querer, de alguma forma, oferecer algo indevido, tá? Não é isso que a gente está falando. Tá? A gente está falando em manter um bom contato com o órgão ambiental para sempre estar pronto para responder, tá, às demandas que ele tiver. E um terceiro item, que daí eu trago um pouco mais para a parte dos consultores ambientais, que é a questão, né, vamos dizer, da inabilidade, muitas vezes, que as consultorias têm, de fazer esse meio de campo entre o empreendedor e o órgão ambiental. Então, o que a gente costuma dizer que teria que fazer? Primeiro, fazer uma reunião antes mesmo até de se protocolar um projeto. O projeto vai ser esse aqui, a gente pretende, até para eventual ajuste de termo de referência, algumas coisas nesse sentido. Tá? Outro item que a gente costuma elencar é o seguinte: se vier alguma solicitação de adequação no projeto, tá? Que essa solicitação, digamos assim, que você não bata o pé para não fazer, vamos falar a grosso modo assim. Você pode até dizer que não é bem assim, mas usar as palavras certas, manter esse bom contato com o órgão ambiental, eu acho que isso é imprescindível. Tá? Eu acho que em linhas gerais é isso, o tempo é bem reduzido, eu falo rápido também. Enfim, eu acho que fiquei mais ou menos dentro do tempo ali. Sim. Tanto ficou que, antes de passar para o Eduardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Pois é meio responsabilidade. Advogado Responsabilidade. Não, bem. Eu estive numa área do norte de Minas esse ano, visitei 3 grandes usinas fotovoltaicas, uma delas, inclusive, da Atlas. E foi impressionante o benefício para as comunidades, nós documentamos isso, mas eu escutei uma pessoa dizer o seguinte, falei: vocês estão felizes com essas usinas aqui na sua comunidade e tal? E a pessoa disse o seguinte: não, porque a gente não come placa solar, a gente come alimento. E aí eu te pergunto o seguinte: terra agricultável ou que tenha agricultura, ela pode ser um impedimento para licenciamento ambiental? Vai cair na situação da supressão da vegetação, é a mesma coisa. É o ideal? Não é o ideal. Tanto que quando nós fizemos um estudo de impacto, nós dizemos que a perda da área agricultável é um impacto ambiental. Tá? Então, de alguma forma, o empreendedor vai ter que compensar, seja indenizando o dono da área, tá? Mas sim, que nem o Sandro comentou. Pode suprimir vegetação? Pode, mas obviamente se a gente conseguir evitar, melhor. Tá? Então, da mesma forma, nesse mapeamento que nós fizemos prévio, se nós conseguirmos escapar, vamos dizer assim, fugir de áreas agricultáveis, melhor. Tá? Nós temos, já citando um exemplo aí que eu até estava comentando com o Sandro antes, nós tínhamos uma reportagem acho que foi do UOL, em março deste ano, falando que o título era Usinas Solares destroem a floresta nativa
e impactam a população local. Daí você entrava ali e tinha uma série de contestações a respeito disso. Então, assim, deve-se evitar isso. Tá? Esse estudo prévio de viabilidade, seja pequeno ou grande, tem que ser feito e, se possível, evitar. Ok. Obrigada. Se eu puder claro, Sandro, eu acho que você também tem o que dizer sobre isso. Com alguns elementos que eu acho que interessantes, se bem com a linha de raciocínio que eu tentei puxar na apresentação que eu fiz. O fato de você estabelecer um empreendimento em uma área agricultável é um impedimento legal? Não. Não é. Não é um impedimento legal. Tá? Isso quer dizer, só que a linha de raciocínio que eu estava querendo estabelecer é que nós estamos evoluindo para zerar os nossos impactos nos empreendimentos que nós estamos executando, para passar a ter impactos positivos. E um ponto que é muito falado também atualmente é justamente o impacto social positivo. O fato de eu estar estabelecendo meu empreendimento em uma área que é vegetação nativa, por exemplo, é uma área degradada, ou seja, que não tem um impacto direto com a necessidade daquela comunidade no entorno, quer dizer que eu estarei insensível à necessidade dessa comunidade? Isso não. Justamente quando a gente tenta trazer um impacto social positivo, o que a gente pode, dentro dos nossos limites, da nossa análise, é perceber qual que é essa necessidade, medir até onde aquele empreendimento tem a capacidade de apoiar aquela comunidade e executar esse apoio. Isso é você substituir a função do poder público com a tua? Não, porque a responsabilidade daquela atividade continua sendo do poder público. O nome disso é iniciativa social privada. O nome disso é busca de impacto social positivo no nosso entorno. E existem algumas, eu ia falar dezenas, mas talvez esteja exagerando, existem algumas medidas de você apoiar produção em menor escala para comunidades rurais que, inclusive, não têm acesso à água, não têm acesso a solo fértil, com medidas muito simples. Ecofossas, sistemas de, por exemplo, de armazenamento de água para favorecer a sustentabilidade da produção ao longo do ano. Então, a gente estaria atendendo uma demanda de uma pessoa da comunidade, sendo que a minha questão legal não tem nada a ver com isso. Tem a ver com qual é a abordagem que eu quero ter no meu entorno. E então trazer algo positivo, além de zerar o impacto que eu inicialmente estabeleci no estabelecimento do empreendimento. Tá. Desculpa levantar a polêmica, mas jornalista é assim, entendeu? A gente a gente tenta segurar, mas não... Mais forte. É mais forte que a gente, impressionante. Então vamos... Mas é super válido, né? ESG. A gente tem que pensar nisso, né? Bom, Eduardo, você agora que vai falar, você tem que contar pra gente a saga para chegar aqui, que foi hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu preciso de um boa tarde forte, porque senão a gente vai dormir, eu e o Marcos aqui. Boa tarde! Aê! Que bom que você chegou! Muito perto. Então, boa tarde. Alô? Pessoal, então meu nome é Eduardo, eu sou o CEO da Volters, tá? De cara, eu vim de carro elétrico de Porto Alegre para São Paulo, então a Volters é uma empresa de mobilidade elétrica? Não e sim. A gente é tão de mobilidade elétrica como uma refinaria de petróleo, quem sabe, é uma empresa de mobilidade urbana de cunho tradicional, né? Então, eu vim aqui, eu comentei com a Bia, aqui da AB Solar, a gente é integrante da AB Solar, e a gente comentou, olha, foi tão importante o encontro nacional do ano passado para a Volters, em termos de networking, aqui eu conheci diversas pessoas que durante o ano todo foram importantes na Volters, que esse ano a gente resolveu vir com mais gente. No final das contas veio o Marcos, meu sócio. Vamos pro Marcos! E a gente resolveu aproveitar isso e fazer algo diferente. Vamos testar como é vir de carro elétrico de Porto Alegre até São Paulo. Bom, de cara,
Então, como eu comentei com vocês, o objetivo foi justamente aproveitar isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo. É uma pena que não vai ter a janta hoje de noite. Quem for para um happy hour, me chame, por favor. E antes, contextualizando, então, eu falei que seria uma refinaria, né, de petróleo. O que a Volters faz? A Volters, ela conecta os pequenos produtores ou grandes produtores de energia limpa aos consumidores, a quem quer baixar a conta de luz usando uma energia verde. Basicamente é algo que vocês devem conhecer como uma energia por assinatura, mas por ser um mercado novo, a gente não está se colocando como uma empresa de energia por assinatura. A visita do ano passado, pessoal. Voltando, a Volters, então, nós somos uma startup de Porto Alegre. Aqui está nosso time. Lá em Porto Alegre, a gente está no Caldeira e no Tecnopuc, que são os principais parques tecnológicos do Rio Grande do Sul, provavelmente. A CAT, na região sul também é bem forte, mas a gente não está lá ainda. O que a gente é uma ferramenta para quem quer fazer as usinas. Então, os guris comentaram sobre a construção das usinas. Tem muito impacto, né? Quando tu bota um ativo em cima da terra, tu está impactando na sociedade, tu está impactando no clima, tu está impactando no meio ambiente, na biodiversidade. Mas isso também está gerando um ativo. É a mesma coisa quando tu bota, vamos voltar lá para a gasolina, né? Que é o meu tema. Botou um poço de petróleo, tu está impactando de alguma maneira também a terra, né? Aquela árvore lá que virou petróleo depois de milhares e milhares de anos, vai tirar, bom, tem uma série de impactos. Voltando, nós somos uma startup, uma ferramenta, aqui está a foto de algumas usinas, a gente aceita desde um telhado que tem um excedente de energia, não tem valor, tamanho mínimo, a gente foi concebido para ser uma empresa escalável, até uma grande usina, por aceitar os pequenos a gente fica super competitivo. Tá? Fiquem à vontade de entrar em contato conosco para saber mais sobre isso. Mas aí vamos voltar aqui para o que a gente fez. Nessa ideia, nessa reunião, a gente incentivando bastante a inovação, todo mundo coloca, né, novas ideias, como a gente pode atender melhor nossos clientes, nossos consumidores. Vamos dar de lado só para variar um pouco para Tá. Está todo mundo longe, né? E aqui também tem negócio no meio, mas fica aqui um pouco. Tá bom. A gente resolveu aproveitar, então, essa possibilidade de vir a esse encontro e gerar conteúdo. Conteúdo que é algo que eu não tinha conhecimento. Eu confesso que eu não sou um aficionado por carros. Eu já me desfiz há 1 ano e pouco do meu carro. Não entendia nada de carros elétricos. O Marcos, que está aqui comigo, ele entende um pouquinho, mas mais ou menos também. Então, não tem nenhum apaixonado por carro elétrico. Mas é um tema que vai interessar para todo mundo. Todo mundo está ouvindo falar de carregador de carro elétrico, como funciona. É muito caro, só tem Porsche, será elétrico? O que existe? Não sei quantos de vocês já andam ou andaram de carro elétrico. Bem pouca gente. E vocês costumam usar ele habitualmente, carregar eles? Não? Só andou uma vez. Se puder um rolê rápido de 5 minutos. Uber elétrico, olha. Moto elétrica. Moto elétrica. Moto elétrica é bem legal. Tá, super vale. Olha, tudo vem das placas solares, tudo vem do sol no final das contas, né? Tudo vem do sol. 99% dos nossos produtores são daqueles que a gente mostrou antes, são usinas solares, né? Pequenas, médias, grandes. 1,5 mega é grande? É grande, Sandro? É pequeno, né? Pequeno. Para a gente é grande. Para nós é super grande, tá? Então, basicamente é isso. Nós estamos aproveitando essa ida e a volta, amanhã a gente já vai voltar, para gerar uma série de 5 episódios, botando todo mundo que tem o que falar sobre esse assunto a falar. Não falando só de uma marca ou de outra e tudo mais. E aonde a gente vai poder assistir essa série? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Então, Volters... Eu não sei a resposta. Eu não sei. Mas a Bia, nossa diretora de comunicação, vou falar um pouquinho dela aqui, ela vai divulgar, a gente está gravando vídeos. O Marcos agora está com um microfonezinho aqui na lapela, ele está com o celular, então isso aqui vai tudo para... Algum corte vai para a nossa série, né? Então tá, eu e o Marcos viemos para cá agora de carro elétrico para gerar conteúdo. O que a gente pretende mostrar, né? A gente chegou, fez aquele brainstorm e começou.
O carro elétrico é caro, é muito caro. Olha, na minha cabeça, sim. Aproveitei essas últimas 2 semanas para buscar patrocínio, né? Porque afinal, se a gente vai vir de carro elétrico mesmo, a gente já vai ter um perrengue que alguém nos ajude também. Né? A gente pagaria passagem aérea e tudo mais. Conversei com todas as distribuidoras de Porto Alegre e vi que tem carro elétrico de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, e tem carro elétrico já saindo por 130 mil. Isso é caro, é barato? Eu na minha cabeça, é super caro, né? Porém, os carros a combustão similares, eles estão quase o mesmo preço, estão quase batendo de preço com esses novos carros elétricos. Eu já estou dando spoilers, tá? Isso aqui é tudo que a gente vai para a série, mas os tipos de carro que estão disponíveis no mercado, a gente vai mostrar isso, a comparação do preço da gasolina com o preço da energia elétrica, está batendo, não está? A energia na nossa casa ou na nossa placa, ela é uma, mas se tu está numa viagem comprida, tu tem que parar para abastecer. Está valendo a pena esse preço? Coisa que a gente também vai levar em conta. Opa. Passando mais rapidinho aqui. Como faz para planejar uma viagem longa? Né? O Waze tem isso? Me falaram que tinha. Eu não consegui planejar uma viagem no Waze de jeito nenhum. Então, quais os aplicativos que se usa? Quais as premissas que está se usando nesses aplicativos para te chegar sair fazer uma viagem longa? Uma viagem que demanda carregamentos que não são como de gasolina, que demoram 5 a 10 minutos, né? São carregamentos um pouquinho mais longos, mas nem tão longos. Diz o seguinte, não existe um mapeamento ainda pelas rodovias de onde você pode abastecer o carro. Existe. Vocês viram. Existe, super existe. Mas são diversos. O Waze não tem. Não, seria então, mais Waze. Vai ter, provavelmente vai ter. Mas hoje, se tu for sair para fazer uma viagem longa, tu não vai poder usar o Waze. Você tem que usar aplicativos específicos que tratam disso. Tá. Eu, através dos amigos que fiz aqui ano passado, consegui indicações dos melhores aplicativos, quais usar, quais não usar. Emissão de CO2, né? Acho que é bem legal essa questão, depois até dá para bater um papo com os guris. O que reduz? Qual é a emissão de CO2 que eu vou considerar numa viagem? Eu abasteci com as minhas placas elétricas. Isso é zero emissão? Não. Nossa matriz elétrica ela é limpa. Como eu vou comparar isso com a gasolina ou não? Então, diversos pontos que a gente vai levantar. Então, começando, a viagem em si. Nós saímos de Porto Alegre ontem, era para sair às 6 da manhã, a gente acabou saindo perto das 10, né, Marcos? E pegamos o carro desabastecido, porque a Bia, eu comentei da Bia, que é a nossa diretora de comunicação, a gente pegou o carro alugado, no final das contas a gente não conseguiu patrocínio, porque o principal distribuidor da nossa cidade disse que não acredita em viagens longas com carro elétrico. Foi exatamente isso. Disse que melhor não emprestar, né? A gente vai estar associando a marca, não precisa. Tipo, não vai dar certo mesmo, então não vamos emprestar. Isso, mas a gente gosta de desafio e veio da mesma maneira. Então, um dia a gente pegou alugado um carro elétrico, eu vou mostrar o carro depois, é um Renault Zoe, e um dia antes eu emprestei para o marido da nossa diretora de comunicação, porque ele adora carro, esse sim é um aficionado por carro. Então ele passou o dia inteiro indo e voltando, viajando, testando controles, não controles, fez uma série de anotações do carro e nos entregou à meia-noite do dia anterior. Sem recarregar. Exatamente. Não, na verdade, assim, entregou o carro com o cabo para conectar. Então começou aí a nossa primeira experiência com o carro elétrico. No porta-mala do carro elétrico tu tem um cabo que tu liga no tomada da tua casa e pode carregar. O carro estava com 30% de carga. Que horas era, Marcos? 1 da manhã? Meia-noite e meia ele botou para carregar. 7 da manhã foi olhar como é que estava a carga, para ver se estava 100%. Tinha 40% só de carga. Então, a nossa viagem que era para começar o mais cedo possível ontem, para a gente conseguir chegar aqui e aproveitar a diária do Airbnb que a gente pegou aqui, já começou a se dar mal, né? Já começou essa diária a gente perdeu. Então, nossa primeira experiência com carro elétrico. Dá para carregar em casa? Dá, mas é super, ultra, mega lento. Vamos ver as nossas percepções, né? Já estou passando para vocês quais são as percepções da viagem. O carro que a gente conseguiu, não conseguindo carros elétricos, eu juro que namorei bastante os da Mercedes, que eram muito legais assim de andar dentro, de fazer um test drive, mas o pessoal também não emprestou. Esse não foi por não acreditar em viagens longas, tá? Até defendendo ali o pessoal.
é porque eu pedi muito em cima da hora para um carro emprestado. Mas nós acabamos alugando um Renault Zoe. Ele é muito parecido com um Clio, um pouco maior, super confortável por dentro, e é um elétrico compacto. Então, seria um carro elétrico de entrada, né? Ele tem uma autonomia de 300 km. Então, a cada abastecida que a gente dava, a gente tinha 300 km para andar. Ou seja, tinha 250 km para andar e uma maragenzinha, né, para não ficar sem carregamento. Tem alguma impressão, Marcos, para passar do carro para a gente? As impressões que eu tenho são, até então, as melhores, né? Na verdade, o Eduardo não falou, mas a ideia do sentido, o Eduardo ia vir sozinho de avião, ele falou, eu vou gastar quase R$2.000 de passagem, e eu digo, cara, por que a gente não vai de carro? Aí eles, de carro? De carro elétrico. Aí eu, na viagem, me arrependi várias vezes, mas... Vai voltar? Para largar aqui, tem como largar aqui, não tem. Então, esse é o carro que a gente pegou. Fazendo um resumo, a gente parou em 6 cidades diferentes para fazer as recargas. Deixa eu pensar aqui, 26 horas, percalço na estrada. Bom, a gente parou em 6 cidades diferentes. Essas 6 estavam mapeadas antes da gente sair, porque a gente utilizou um aplicativo para fazer essa simulação da rota. O que acontece? Eu comentei para vocês que a gente teve que abastecer mais uma vez, porque o carro não estava 100%, né? Essa primeira abastecida, ela nos colocou num horário diferente de saída. Nos colocando num horário diferente, tem postos que fecham à noite. Então, começa daí a nossa jornada. Conseguimos abastecer de graça em Porto Alegre. Vão nas concessionárias, se vocês quiserem abastecer. Shopping centers e concessionárias. Essas aí, elas têm recargas rápidas e não estão cobrando. Por favor. Estacionamento, normalmente, é uma dúvida que eu tenho. É de graça também? O pessoal está começando a cobrar. Quanto mais se usa, mais o pessoal chega próximo de cobrar. Mas ainda tem bastante estacionamento que não cobra. No shopping, por exemplo, assim, paga, você entra e já cancela já no automático, né? Assim. Eu tô louco para testar esses. Não deu tempo de ontem para hoje. O seu tem o tag? O tag para abrir, sim, para abrir as portas, para abrir os pedágios. A gente não perdeu o tempo do pedágio. Vamos lá, a gente demorou 26 horas viajando, porque durante a viagem estava previsto fazer pequenas paradas e estava contando só o tempo de dirigir paradas, pequenas mesmo, de meia hora, 40 minutos, não eram paradas muito grandes. Só que eu e o Marcos, a gente não estava ali para fazer uma corrida, a gente estava lá para gerar conteúdo. Então, cada um desses postos que a gente parou, a gente chegou, tá, o que a gente faz agora? Bom, tem que baixar um aplicativo. Vamos lá, vamos se filmar baixando o aplicativo. Terminando de fazer a recarga, aprendendo a fazer a recarga, onde é que abre a tampinha da recarga, o que é o CCS? Não, desculpa. Isso, carregamento tipo 2, carregamento CCS, carregamento CHAdeMO. São novos nomes, a gente sabe do USB tipo C e do iPhone, né, que são os cabos de carregar celular. Agora a gente vai ter que aprender mais cabos também, que são os cabos de carregar carro. Mas deve padronizar uma hora ou outra. E o planejado originalmente eram 18 horas de viagem, acabaram virando 26 horas de viagem. Muito por nossa causa, umas 4 horas, digamos, por minha causa e do Marcos, que em vez de parar nos 40 minutos, paramos 1 hora e meia nos postos para bater papo, para dar uma relaxada, né, sair do carro. E na serrinha, entre Porto Alegre e São Paulo, passando Curitiba, tem a Serra do Azeite. Eu não conhecia essa Serra do Azeite. Nos comentaram um carregamento antes que sempre dava acidente. Deu um acidente na nossa frente que ficamos parados 4 horas na estrada. Ficamos parados, então aqui prejudicou bastante o nosso tempo também. Não vou entrar em detalhes de todos os carregamentos, mas resumindo, alguns perrengues, muita coisa para contar sobre cuidados que tem que se ter, principalmente quando se estiver de noite ou estiver com pouca carga e estiver esperando um carregamento específico na estrada, porque pode o carregador não estar funcionando. No nosso caso não aconteceu, mas a gente ficou sabendo de histórias na estrada. O resumo da vinda para cá. Nós dirigimos 1.137 quilômetros e consumimos 188 kWh.
Começamos a usar o quilowatt-hora, que a gente tanto fala que é o valor de energia, como energia de fato. Isso aqui a gente pode transformar em quilocaloria, litro de gasolina, pode transformar o que for. Mas aqui a gente está falando em quilowatt-hora porque a gente pagou quilowatt-hora. Se nós tivéssemos pago em toda a recarga o valor médio de R$ 2,30, que é o valor que estão cobrando na estrada os carregamentos rápidos, por mais que a gente pague 90 centavos na nossa casa, R$1, na estrada, o serviço de carregar rápido, eles cobram R$ 2,50 na média, R$ 2,30. Nós teríamos gasto R$ 400, que é mais ou menos o que a gente gastaria em gasolina também. Porém, não sei se pode falar o nome, mas está escrito aqui. Pode falar? Teve um dos carregadores rápidos que nos cobraram por tempo. Então, a gente passou um carregamento que pagaria normalmente R$ 70, R$ 80 e nos cobraram R$ 400 e poucos reais. Então, nosso custo total para vir para cá foi de R$ 700 em abastecimento. Fazendo um balanço rápido, né? Como foi essa nossa viagem? Dirigir o carro foi super agradável. O carro elétrico ele é silencioso mesmo. Quando tu tá dirigindo normalmente para frente, tu vai estar com a música ligada, daqui a pouco tu nem sente a diferença de um carro super confortável a combustão e um carro elétrico. O que me chamou mais a atenção é quando se dá ré. Todos os carros a combustão fazem aquele barulhinho, né? De aproximação. Não de aproximação, quando acelera mesmo, dá ré. E quando tu dá ré no carro elétrico, parece que tem alguém empurrando o teu carro. É engraçado, mas foi a minha sensação. Tu quer relatar alguma... Assim, o principal que eu vejo no carro é a questão de tu acelerar e o carro responder, né? Então isso para um carro pequeno como esse, tu apertar no acelerador e tu ir de 100 a 150 por hora em questão de 6 segundos eu brincava na estrada em alguns pontos que chegava um cara atrás de mim para dar sinal de luz para nos ultrapassar, né? E aí eu acelerava e eu descolava do cara uns 500 metros. Aí o cara, o que esse cara tá fazendo aqui? O que tem nesse carro diferente? É um carro de 135 cavalos, né? É um carro econômico, de fato. Ele é super econômico, mas é um motor comparado com combustão super potente. Pontos negativos. É muito aplicativo. Cada carregamento que tu para, tu vai ter que baixar um novo aplicativo. Então, tu vai estar cadastrado em 1000 aplicativos. Perigo de ficar sem carga à noite. Nós não ficamos, mas a gente foi surpreendido por um frentista que perguntou: tá funcionando esse carregador hoje? Ontem um cara passou aqui na estrada. Que mais? Falta de clareza no preço. Isso cai muito na regulação que a gente trabalha mesmo na Volters, e o pessoal dos carregadores também está trabalhando. No mercado cativo de energia, não se pode vender energia a não ser que seja a concessionária. Então, ainda tem muita coisa para mudar nas regras da própria regras de distribuição. É a ANEEL, é nós aqui na Absolar, daqui a pouco falando mais sobre isso, e acabando com algumas discrepâncias, como todo mundo tem carro elétrico, mas todo mundo vai pagar por tempo de abastecimento e não pela energia que tu está consumindo, né? É uma coisa que não faz muito sentido. Aqui tem uma tabelinha de todas as nossas... Isso aqui eu posso disponibilizar para quem quiser, uma tabelinha de todos os carregamentos, quanto a gente carregou, qual foi o perrengue que deu em cada carregamento, qual o software que a gente utilizou. E muito obrigado, pessoal. Desculpa mesmo pela nossa condição, não é a melhor, mas a gente está aqui para justamente contribuir o máximo possível e eu sei que vocês também vão conseguir contribuir conosco. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Edu. Eu vou passar a palavra agora para a Sila Mota. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença. Eu estava aqui no coffee break comendo um pão de queijo. De repente, alguém paralisou assim na minha frente, olhou fixamente. Eu falei: Jesus, o que eu fiz? Então, nós precisamos da sua ajuda. Uma pessoa faltou no painel e nós temos que compor o painel. Falei: tá, mas assim, de improviso? Sim. Tá, mas vou falar o quê? Não, você é participante do Pacto Global, então? Ok, então vamos falar sobre o Pacto Global. Quem aqui conhece o Pacto Global e
Qual é a empresa aqui que participa do Pacto Global da ONU? Primeiro, quem conhece? Quais são as empresas que participam do Pacto Global? Qual é essa empresa? A Comerc Energia. O Pacto Global ele foi criado em 2000 pelo Kofi Annan, na época o secretário-geral da ONU, com o intuito de ajudar as empresas, os países e a sociedade a cumprir a Agenda 2030, tão falada lá, estabelecida no Acordo de Paris. Porque nós ouvimos muito falar sobre ESG, ESG, estamos em plena COP28, acontecendo lá em Dubai. Tá, mas e daí? Como é que eu começo esse tal de ESG? E como é que eu sei se eu estou fazendo a coisa certa ou não? O Pacto Global ajuda nesse direcionamento. E é muito simples você, como empresa, aderir ao Pacto Global da ONU. Basta que o representante legal da empresa emita uma carta para o secretário-geral da ONU pedindo para fazer parte do pacto. Esse processo tem levado em torno de 12 meses ou até mais, porque tem crescido muito, porque até então todas essas iniciativas de ESG e de busca por uma economia de baixo carbono, ela é voluntária. Até 2026 para as empresas de capital aberto, porque a partir de 2026 vai ser obrigatório. E a partir do momento que as empresas de capital aberto começarem a ter que prestar contas, principalmente para a CVM, elas já estão se preparando e rastreando toda a cadeia produtiva. Ou seja, muitas vezes quando eu vou falar com um cliente e ele me diz, não, mas eu tenho crédito de carbono, eu tenho florestas. Tá, mas como é que você transforma as suas florestas em cavaco? Não, eu tenho um picador aqui movido a diesel. Ah, tá. Tem um carro elétrico abastecido num gerador a diesel. Quase que a gente leva. Você já está mudando o lugar da fumaça. Não é? Então, o Pacto Global, ele ajuda as empresas a inserirem as suas iniciativas dentro dessa jornada, mas com embasamento, porque tudo que nós fazemos em relação à neutralização de emissão de gases de efeito estufa, primeiro precisa começar por um inventário, para você saber qual é a quantidade de gases de efeito estufa que você emite na atmosfera. Aí você sabe, bom, eu tenho esse nível de emissões e eu preciso neutralizar. É muito difícil chegar totalmente no zero. Nós sabemos disso. Existe uma margem de tolerância. Só que não é assim, bom, então agora eu não vou mais usar o carro a combustão, só vou usar o carro elétrico. Não, cara pálida. Você precisa entender exatamente onde é que tem mais impacto em todo o seu processo produtivo, na sua cadeia produtiva, e você traça um plano de ação, um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa, mas com base em ciência. Porque se você não puder comprovar cientificamente que o que você está fazendo realmente está reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, entra a turma aí, a tribo dos sustentáveis, da sustentabilidade, e cai de pau nas redes sociais, acusando a sua empresa de fazer greenwashing. Como a COP28 está sendo chamada a COP Washing. Uma pauta verde sendo discutida e um acordo para fortalecer a organização dos produtores de petróleo. OPEP+. Pois é. Brasil! Brasil e o mundo. Porque, gente, vamos parar para pensar? E aqui vai uma dica também, né? Um documentário da CNN chamado Arábia Saudita, o Reino dos Segredos, que fala exatamente sobre o relacionamento dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, que incentivou a Arábia Saudita a
produzir petróleo. No primeiro momento, os árabes falaram, não, isso aqui dá muito problema, muito dinheiro dá problema, fecha esses poços aí, deixa quieto. Depois eles pararam para pensar, não, vamos lá, vamos continuar. A Arábia Saudita fatura $1 bi por dia com extração de petróleo. $1 bi por dia. Gente, não sei nem quanto dinheiro é isso, né? Acho que nem a vida inteira, nem a vida inteira para ganhar um negócio desse. E aí, vai ser muito difícil, todo mundo sabe, né? A ciência já comprovou que vai ser muito difícil a gente conseguir deixar de usar totalmente combustível fóssil. Porque, principalmente para os países emergentes, ainda exige muita utilização de combustível fóssil. Só que o que nós precisamos é equilibrar. Não dá para continuar emitindo essa quantidade de gases de efeito estufa, porque eles provocam os efeitos climáticos. Eu fui fazer uma apresentação para uma empresa mineradora e quando eu estava falando de Pacto Global, de ESG, o dono da empresa virou para mim e falou assim, isso tudo é balela. Eu falei, tá bom, pode ser balela. Mas o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, lá em 2020, mandou aquela famosa carta para os acionistas e retirou $500 milhões de investimentos em iniciativas com combustíveis fósseis e já sinalizou para o mercado que o órgão mais sensível é o bolso, então, alto lá, preste atenção. E fica nessa coisa, né, de vai e volta. Só que, no longo prazo, o que nós entendemos é o seguinte, ou nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos os nossos hábitos de consumo, ou provavelmente a nossa longevidade estará comprometida. Porque não tem como continuar sustentando o planeta da forma como nós convivemos com ele. E cada vez é mais frequente. Antigamente nós tínhamos eventos climáticos severos com um espaçamento de anos, de décadas. Hoje nós temos de dias. Olha o que Santa Catarina está sofrendo. Rio Grande do Sul, Amazônia. Então, isso é balela? Nós estamos vendo, nós estamos vivendo. E aí, cabe a cada um de nós também refletir sobre a forma como nós consumimos. Eu não posso ser uma participante do Pacto Global da ONU e utilizar gasolina. Eu só utilizo etanol. A minha filha só utiliza etanol. E o Brasil, em relação ao carro elétrico, eu acredito no seguinte, o próprio CEO da Stellantis propaga em todas as oportunidades que o Brasil não precisa de carro elétrico. É totalmente diferente a condição da Europa para o Brasil. O Brasil é riquíssimo em tudo. Na região sul, tem uma grande vocação para produzir biogás e biometano. E já está sendo usado. E o biogás e o biometano está ganhando cada vez mais escala, principalmente para utilizar junto com o gás natural, para poder reduzir ainda mais a emissão de gás de efeito estufa. Na região sudeste, nós temos etanol em abundância, que também já está sendo utilizado para produzir hidrogênio. E hoje, o mercado fala muito mais em hidrogênio de baixo carbono, ou de baixa emissão, do que único e exclusivamente o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma excelente alternativa, só que ainda é caro e ainda tem limitações de produção, de transporte. O ideal é você produzir o hidrogênio verde e utilizar imediatamente para gerar os produtos ou a indústria verde, como nós falamos. E lembrando que para produzir hidrogênio verde precisa de muita energia. Água, energia fotovoltaica, energia solar. O único projeto de hidrogênio verde que eu vi até agora, que mais me chamou a atenção, que realmente
para mim faz sentido, mas ainda é um projeto piloto, não é em larga escala. É uma planta que tem na Áustria, que eles usam o excedente da fotovoltaica das residências, e aí eles transformam imediatamente em hidrogênio verde e armazenam no próprio subsolo em forma de gás. Então, aquele gás fica armazenado e no inverno, quando as casas não têm possibilidade de gerar a energia fotovoltaica, eles pegam esse gás e reinjetam na rede. Esse foi o melhor projeto que eu vi até agora. Então, se cada um de nós começar a fazer um movimento no sentido de incentivar as pessoas, e foi por isso que eu entrei no Pacto Global da ONU, estando há 26 anos no mercado de energia, sabendo que a produção de energia é um dos grandes responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, então eu preciso entender cada vez mais de como mitigar isso, de como neutralizar. E como é que eu ia falar sem ter o mínimo de embasamento e propriedade? Bom, primeiro preciso, pelo menos, ser participante do Pacto Global da ONU. Fui lá, fiz a minha adesão, levei 1 ano para conseguir ser aceita pelo Pacto Global da ONU. Todo ano nós precisamos mandar um relatório para eles, para o Pacto, mostrando todas as ações que nós estamos fazendo, atrelando aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se a gente conseguir, porque nem sempre é possível atrelar todas as iniciativas empresariais aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Mas tudo que eu posso, eu atrelo. E é sempre uma provocação que eu faço. Eu estava outro dia palestrando junto com o pessoal do Fórum Econômico Mundial, num evento chiquérrimo, né? Todo mundo ali falando de sustentabilidade. E aí veio uma pergunta da plateia. Tá, mas vocês estão aí falando de sustentabilidade, tá? Mas olha as garrafinhas de água. Tudo de plástico. O copinho do café. O problema não é o plástico, o problema é a reciclagem. Porque se a gente conseguir reciclar o plástico 100%, tá tudo bem. Se não, é outro problema. Se a gente reciclasse o plástico como a gente recicla o alumínio, seria ótimo. E aí, eu virei para o pessoal também e falei assim, tá, mas aqui quem é que faz efetivamente alguma coisa relacionada ao ESG? Fiz a mesma pergunta. Quem participa do Pacto Global da ONU? Quem faz a parte do ambiental? Quem faz a parte do social e da governança? Pouquíssimas pessoas. E uma coisa que eu me orgulho muito de fazer, eu faço parte de programas de inserção e desenvolvimento de mulheres que querem ingressar no mercado de energia. Então, eu participo de 2 programas voluntários. Um que é o Interligadas, da GIZ, e o outro que é Elas na Indústria, da Fiesp. E não é só fazer uma transferência de conhecimento ou orientar essas mulheres a como ingressarem nesse mercado ou como se desenvolverem. A minha última mentorada do Interligadas foi uma mulher de 42 anos, que ela era uma cozinheira em Sergipe, no interior de Sergipe, e ela, num determinado momento, ela falou, não, vou dar um basta aqui, eu quero mudar de vida. E assim, analisando, né? A mulher, ela acordava todo dia 4 horas da manhã, ia dormir quase meia-noite, chegava em casa 8 horas da noite, ainda ia preparar comida para o marido, porque o marido clássico, além de cuidar da casa, da filha, de tudo, ainda tinha que fazer a comida para o marido, porque o marido não... Eu falei, mas você tem freezer? Não tem micro-ondas? Não, mas ele só come comida fresca. Eu quase falei para ela, você não está na hora de rever os seus conceitos sobre marido? Mas tudo bem, né? Eu não queria criar um caos ali no casal. Ela tomou a decisão, foi fazer um curso para aprender a instalar placa fotovoltaica. Foi subir em telhado. Foi a luta. Falei, gente, isso é admirável. Eu falei, Lucélia, eu vou te dizer uma coisa.
você tem todo o meu respeito e a minha admiração, e eu vou batalhar para você entrar no mercado de energia. Porque ela tinha feito o curso lá no Senai e estava buscando uma oportunidade. E eu tenho um cliente que eu montei a comercializadora dele, justamente em Sergipe, e ele tem 2 integradoras. Falei, Sérgio, eu quero te pedir uma coisa. Ele falou, lá vem. Eu quero que você conheça a Lucélia. Ele falou, tá, mas por quê? Aí contei a história dela. Ele não só conheceu, como ele deu uma oportunidade de trabalho para ela. E hoje ela está trabalhando no mercado de fotovoltaica. Então, eu acho que é isso. É você ser capaz não só de transferir conhecimento, de fomentar a mudança de comportamento, mas se você consegue ajudar a mudar a vida de uma pessoa, você muda a vida de uma família. E se cada um de nós se propuser a fazer isso, provavelmente nós teremos uma vida melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Nós estamos vendo aí a escalada da violência. E muitas vezes a gente fala, não, isso não é meu problema. Até que essa violência nos atinja. Então, se nós conseguirmos ajudar uma pessoa, pelo menos, a mudar de vida, essa pessoa mudando de vida, ela muda a vida da família toda. E é esse o recado que eu levo sempre, para todos os lugares. E a Lucélia, eu falei, Lucélia, ela, muito obrigada, nunca vou esquecer isso. Eu falei, não, você nunca vai esquecer mesmo, porque você vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Quanto mais a gente fizer, mais a gente consegue ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Porque a transição energética nada mais é do que isso. Não é simplesmente mudar de combustível fóssil para combustível limpo, para energia limpa. Mas é não deixar ninguém para trás. Então, gente, só depende de cada um de nós que está aqui. E a gente olhar para o outro com mais empatia, com mais humanidade. Eu acredito que, acima de tudo, além de ESG, além de Pacto Global, COP, o que nós precisamos é de um mundo mais humano. Muito obrigada. Obrigada, Sila. Agora eu vou devolver a palavra para o Sandro. Vou usar, continuar um pouco a fala da Sila, que eu acho que foi muito didático, não foi combinado, mas foi muito didático como que você... Quem sabe faz ao vivo. Mas eu também falo tanto sobre isso, né, toda hora. E tá virando assim, comum esse negócio. Eu estava num jantar, a pessoa falou, não, a gente está aqui com a Sila Mota. Eu falei, quem? Aonde? Não estou aqui. Eu queria que você viesse aqui falar do Pacto Global. Eu falei, de novo? Tá bom, eu vou. Não, é sempre um prazer, sempre um prazer. Mas foi muito bacana a forma que você trouxe os exemplos, que combinou um bocado com algumas coisas que nós estávamos discutindo aqui. Primeiro, a gente estava falando de, assim como eu coloquei nos slides iniciais, de você entender o que está acontecendo no mundo, reconhecer isso, e isso ser baseado em ciência. Então, a primeira camada é convencer o CEO lá que fala que não tem nada disso. Vem cá, amigo, vamos estudar, vamos olhar, veja esses dados, sim, está acontecendo. Isso é uma primeira camada. E depois você fala assim, bom, já entendo que esses limites estão sendo ultrapassados e eu como empresa, eu como pessoa, eu como organização preciso contribuir com a reversão desse fenômeno. Então, beleza, eu tenho que entender minhas emissões, eu tenho que reduzir essas emissões. Para isso eu tenho que fazer um inventário e saber qual que é o meu comportamento. Com isso eu vou contribuir com a transição energética. E todo mundo fala, poxa, estou bem. Agora já contribuo com a transição energética, já estou certo. Aí você trouxe um outro elemento, que é um elemento fortíssimo hoje, que é assim, não. Mas a gente tem que fazer uma transição energética justa. A gente não pode deixar ninguém para trás. E as pessoas e as sociedades que hoje não têm condição de fazer uma mudança drástica de padrão de combustível fóssil para renovável. Vamos entender caso a caso. Vamos fazer com que essa transição energética seja suave, porque não adianta nada a gente estabelecer uma transição energética forceps e eu ter um custo de energia altíssimo e eu justamente deixar alguns para trás, né?
Então, assim, você trouxe vários elementos que foram super bacanas. E aqui eu queria trazer uns números, em especial para a questão de diversidade e inclusão relacionada a trabalho feminino, em especial no setor de energia, que a Atlas já executa isso há um tempo, e eu quero trazer uma abordagem bem humana em relação a isso, para falar bem inicialmente de que esse trabalho ele é muito recompensador. Tá? A Atlas hoje, se a gente for pegar um total de mulheres que nós capacitamos e colocamos na nossa capacitamos, contratamos, colocamos nas nossas obras, a gente já está falando de mais de 1.000 mulheres treinadas, capacitadas e que têm uma habilidade diferente para trabalhar na área da energia. A gente consegue padrões aí que estão na casa de 2, 3% de mulheres como força de trabalho em obra, e a gente chegou a alcançar 22% em alguns empreendimentos nossos. Mas o mais bacana disso nós hoje temos mulheres que trabalharam lá em Juazeiro da Bahia e que hoje estão no norte de Minas e já passaram por 3 obras da Atlas, por exemplo. O mercado de fotovoltaica é o que mais entrega mulher no mundo. Então, primeiro, assim, um outro ponto importante, né, quando a gente fala sobre se estamos ou não no caminho certo. A Agência Internacional de Energia, ela mapeia mais de 50 componentes no mundo inteiro para poder entender se está indo na direção correta da Agenda 2030. Desses 50, mais de 50 componentes, só 3 estão no caminho certo. E são 3 classificações. O caminho certo ainda precisa de ajustes e totalmente errado. Tem que mudar a rota. Desses 3, não estou falando aqui, não está servindo para nada. Desses 3, o que mais está no caminho certo é justamente a geração fotovoltaica, né, em primeiro lugar. Segundo, veículos elétricos. E terceiro, iluminação LED. E isso daí pouca gente sabe, porque pouca gente se dedica a estudar profundamente, afinal de contas, o que está acontecendo? Estamos ou não atingindo? Eu estava lá na Semana do Clima, em setembro, em Nova York. Eu fiz parte da cúpula dos líderes do Pacto Global da ONU. E toda a trajetória, desde o início do século e tudo que foi estabelecido no Acordo de Paris, até hoje nós só conseguimos atingir 15% das metas estabelecidas. Tanto que o lema desse ano para a Semana do Clima é que a gente precisa andar rápido e continuar avançando. A gente passou da década do diagnóstico e do planejamento. Nós estamos na década da ação. Ou nós fazemos, ou nós fazemos. Então, é uma questão, eu acompanho muito tanto o relatório da Agência Internacional de Energia, quanto o da Agência Internacional de Energia Renovável. Eles estão sempre atualizando como o mundo inteiro está em relação a tudo que está sendo estabelecido na Agenda 2030. Alguém quer colocar mais algum ponto, alguma pergunta? Não sei quanto tempo a gente tem. Uma pergunta para ti em relação ao que eles colocaram agora de meta, porque eu vejo assim, quando tu fala que a Arábia Saudita ganha 1 bi por dia, só que aí o que ela está fazendo, né? Ela que deveria estar daqui a pouco reinvestindo esse dinheiro, um pouco dessa parte desse dinheiro dela aí, né? Mas como é que tu vê essa questão que está diretamente ligada à energia? Eles falaram que vou investir 3 vezes a capacidade, né? Porque tu vê os Estados Unidos prometendo que até 2050 vai mudar a matriz energética dele, que a Europa, por exemplo, com toda a questão do gás, da guerra em si, né? Que causa, né? Que é a matriz praticamente mais suja, né, se nós pensarmos assim, nesse sentido. Como é que tu vê efetivamente esse discurso, né? Porque pensa que é uma hipocrisia, né? Não, nós vamos fazer, aí a gente vem aqui, nós que estamos mexendo nisso, a Volters, por exemplo, que quer popularizar de maneira que qualquer pessoa que tenha o seu telhado disponível possa gerar sua energia e o excedente daqui a pouco entregar para quem não consegue e ser monetizada por isso. A gente vê uma regulação que daqui a pouco tem um machado na nossa cabeça que pode, né, a questão
da ANEEL agora discutindo a portaria 151 ali. Então, como é que tu vê efetivamente isso por estar participando, né, nesse sentido? Não é à toa que estão chamando a COP28 de COP Washington. Que tudo é lindo, maravilhoso, vamos triplicar o investimento em energia renovável, mas nos bastidores vem aqui. Vamos fortalecer o OPEP. É lindo, né? O que eu vejo é o seguinte, de tudo que eu acompanho, quem eu mais vejo efetivamente agindo em prol da redução de emissão de gases de efeito estufa é a Alemanha. E não é à toa. A Alemanha, quando a torneirinha do gás russo fechou, e é uma estratégia linda e maravilhosa, né? Assim, é de tirar o chapéu para a Alemanha. O governo alemão reuniu os principais executivos do país e distribuiu por todos os continentes do mundo em busca de soluções energéticas. E não é assim, vai lá. Todos foram preparados. Todos os alemães que estão no Brasil falam português fluentemente. Eles não falam inglês, eles falam português. Com uma fluência melhor do que muito brasileiro. E eles estão em todos os lugares. Essa sigla que você me perguntou é GIZ ou GIZ? Todo lugar você vê uma iniciativa da GIZ. Eles estão mapeando tudo. E tudo que eles podem, eles estão levando para a Alemanha. Pellets, cavaco, biogás, biometano, gás natural, tudo. Então, efetivamente, o que eu tenho visto, de fato, é a Alemanha ali debruçada. Tem um monte de cientista aqui no Brasil estudando soluções nucleares. A maior empresa da Alemanha plantou uma missão aqui para poder ver o que pode ser feito em termos de nuclear aqui no Brasil. Então, isso é o que eu tenho visto. E, por exemplo, desde 2020, o Brasil tem recebido uma quantidade enorme de investimentos. E eu assessoro um banco de investimentos, uma family office, que o presidente virou para mim e falou assim, você nunca viu e nunca vai ver tanto dinheiro chegando no Brasil como a partir de agora. Porque eles têm metas de investimento em energia renovável. E às vezes eles chegam com uma demanda assim, eu preciso de empresas especialistas em produzir energia a partir do lixo. Porque o dinheiro é destinado para aquilo. E aí, muitas vezes, quando você vai falar sobre isso, né, ESG, descarbonização, tal, descarbonização não, redução, né, de emissão de gases de efeito estufa e economia de baixo carbono. O pessoal fala, mas o que eu ganho com isso? O que você ganha com isso hoje tem cada vez mais incentivo para quem tem essas iniciativas, acesso a dinheiro barato. Com o tempo, as empresas que não tiverem essas iniciativas, elas vão ser, de uma certa forma, alijadas do mercado, porque as grandes empresas só vão atuar com quem tiver, comprovadamente, esse controle de emissões. As empresas que tiverem vão valer muito mais, as que não tiverem vão ter que pagar, principalmente vão comprar crédito de carbono lá com a Comerc. E algumas vão sair do mercado. Então, é a tal história. E muita gente não sabe que o Banco Central Brasileiro é pioneiro em regras para incentivar as iniciativas de ESG. Pouca gente sabe disso. Oi, você tem uma pergunta? Tem. Vamos lá. E essa conscientização, porque mexe muito no cultural, no comportamento da sociedade como um todo, né? E vamos olhar aqui, né? A gente aparece aqui embaixo o pessoal vendendo, ela está lotada. Né? Olha o nível de oportunidade mesmo, falta um empreendedor. A oportunidade está aqui. Está aqui que vocês estão falando. Lá é mais mesmo, é aquilo que a gente vive todos os dias. Qual que é os primeiros passos? Para onde começar? De que forma começar? Porque vai ter que ser um apelo, sei lá, cultural, né, educacional, missionário, sei lá, vocacional. É o que a gente chama de education, né? A gente primeiro educa as pessoas, depois capacita para poder levar para uma transformação. Como é seu nome? Rômulo? Isso.
Rômulo, muito obrigada pela pergunta. O primeiro passo é você fazer um inventário de emissões de gás de efeito estufa, até para você entender como é que está a sua empresa. Ali você identifica quais são as oportunidades. E aí você monta um plano de ação para você cumprir o seu plano de redução de emissão. E como é que você faz para poder vender isso? Eu faço muito através de conscientização. Ou seja, que nem esse meu cliente que é da área florestal. Não, eu tenho florestas aqui, muitas florestas, tem muito crédito de carbono. Mas sério, mas isso está certificado? Não, mas olha quanta floresta. Bom, tá bom. O que acontece? Ele fornece para a multinacional. As multinacionais agora estão falando para ele, cadê o seu inventário? Cadê o seu relatório de sustentabilidade? Ele veio atrás voando, falou, peraí, como é que eu faço para resolver isso? Porque os caras falaram, olha, você tem 12 meses para adequar as suas práticas de sustentabilidade ou você está fora. Então, muitas vezes a gente tem duas maneiras de aprender, pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes você está ali tentando, conscientizando, dando informação, relatórios com comprovação científica e o cara não está nem aí. A hora que começa a mexer no faturamento dele, ele fica desesperado. Então, tem vezes que não vai ter outra forma. Você vai ter que esperar o cliente sofrer para depois voltar e pedir arrego para você. Aí a gente cobra 3 vezes mais. Deixa eu tentar dar uma introdução e tentar puxar também aqui para o Robson. Eu consigo enxergar uma certa mudança no padrão de comportamento de como empreendedores encaram essas temáticas. Tá? Primeiro, a gente sempre tem uma abordagem muito grande do risco. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu falo assim, olha, é melhor você agir dessa forma, e desculpa o português, claro, é melhor você agir dessa forma, senão vai dar merda. Tá? Então, primeiro, é uma abordagem do risco. A gente ainda tem uma camada grande nessa etapa, e eu também queria a contribuição do Robson em relação a isso, porque ele falou da mentalidade dos empreendedores. É um bocado isso. E agora eu já começo a enxergar que, ao menos, as empresas que estão mais à frente dessa temática do Brasil, elas já começam a enxergar a oportunidade. Tá? Se eu tenho essas abordagens, o que eu consigo trazer isso a nível de negócio? Então, eu tenho vendas de crédito de carbono, eu tenho abertura a clientes diferenciados, eu tenho acesso a financiamentos distintos, e isso não é algo que está tão em prateleira, é algo que tem que ser buscado, é algo que tem que ser negociado, mas existe. Tá? E uma terceira etapa, que aí eu acho que não é o pezinho da realidade, é um pouco o pé do sonho, mas a gente que trabalha com isso não pode tirar o objetivo onde a gente quer chegar do radar, que é as empresas realizarem essa ação porque ela entende que esse é o correto a se fazer. O sonho eu não preciso de processo de licenciamento. Eu não preciso alguém me dizendo o que eu preciso fazer. Eu preciso saber que aquele é o correto a ser feito. O meu empreendimento ele precisa ter uma perda líquida zero de biodiversidade. O meu empreendimento ele precisa ter emissão zero. Eu preciso fazer dessa forma, porque o meu empreendimento tem que ter um impacto social positivo para a sociedade inteira. Eu preciso fazer isso porque esse é o correto a se fazer. Mas isso, como eu falei, é o pezinho do sonho, mas a gente precisa estar com isso, com essa visada no norte, porque é aí que a gente precisa chegar e existe um caminho para chegar lá. Queria que você trouxesse, Robson, também, por favor, um pouco da mentalidade dos empreendedores que você comentou na sua palestra. Deixa eu aproveitar que você está sem microfone, parece que eu estou te perseguindo, Robson. Mas é o seguinte, não, é só para avisar que a gente vai ouvir o seu comentário e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque eu já estou me pedindo. Vou aproveitar o microfone dele. Primeiro ele. Tá, Eduardo, porque senão ele vai achar que eu estou perseguindo. Isso aí. E aí eu não vou conseguir licenciamento para nada, né? Isso aí. Só vou fazer alguns comentários. Primeiro, a minha empresa, obviamente, é minúscula perto de uma Atlas, mas nós somos signatários dos ODSs e nós temos nos 2 principais cargos de chefia da empresa 2 mulheres. Tá? Uma que é a nossa gerente administrativa, que já está conosco já há quase 10 anos, conseguiu fugir do caos de São Paulo, levei ela para Chapecó.
E a outra que é da parte técnica, que é o meu braço direito e a metade do esquerdo, eu costumo dizer. Então, essas duas mulheres aí hoje tocam basicamente a empresa. Com relação à questão da mentalidade do empreendedor, realmente é um desafio. Tá? Ou é pelo amor ou é pela dor. Eu acho que ainda estamos na dor, né, como vocês comentaram. Muito empreendedor espera dar a caca, que nem o Sandro comentou, e depois chega e pede para a semana que vem a coisa. Né? Então, assim, é um desafio, é algo que tem que se trabalhar a mentalidade. Nós temos um projeto da empresa lá há 5 anos para implantar os ODS em outras empresas e, olha, por enquanto, conto nos dedos as empresas que voluntariamente, né, estão fazendo isso. Eu tenho quase certeza que a Foco vai ser a primeira da Jane Maravilha lá. A gente vai conversar mais para frente. Olha aí, ó. A Foco é a potência de Maravilha lá na questão dos distribuidores. Então, acho que realmente é trabalhar, é mentalidade. Né? Como o Sandro comentou, a gente está num caminho de crescimento. Tá? A gente, com o passar dos anos, eu acho que ou você se adequa, ou o mercado vai te excluir automaticamente. Tá? Você pode não trabalhar diretamente com alguma coisa, mas para quem você fornece vai exigir. Tá? A gente está começando a ver empresas cada vez mais exigindo certificações e adequações sobre ISG, ODS, enfim. Então, tudo isso está atrelado a essa questão, né, da conscientização. Acho que, resumindo, seria isso. Ótimo. Vamos deixar então o Eduardo dar uma finalizadinha. Eu vou fazer uma provocação, acabar com uma provocação mesmo. Obviamente, a gente não vai contra nada do que os colegas falaram, porque é isso aí que a gente está aqui apoiando e fazendo, né? Seguindo uma meta de redução de carbono e emissão de gases de efeito estufa. Perfeito. Por outro lado, a gente está aqui na AB Solar. Vamos lá, a AB Solar só tem a quantidade de associados que tem porque se instala muito sistema fotovoltaico, e muito sistema fotovoltaico pequeno. O que está se fazendo com esses sistemas? A gente está dando a possibilidade das pessoas gerarem sua própria energia. Cada vez que instala uma placa solar, lá tu está dando a capacidade daquele microambiente, aquela micropessoa ou aquele bairro, o que for, gerar sua própria energia. E hoje a gente ainda pensa da maneira que é o mainstream, é como a economia ela funciona, que é lá vinde de Dubai o óleo, ou aqui a gente tem o biodiesel, mas a gente esquece que a gente tem microsistemas. Daqui a pouco, se a gente olhar como pessoa, o que gasta energia? Poxa, eu tenho que deixar minha comida gelada, eu preciso ter um conforto e uma diversão. Bom, isso está vindo da onde? Da rede elétrica, porque é o jeito mais fácil de transportar energia. Bom, legal. Isso é tecnologia que chegou uns anos atrás e está aqui. Só que a gente continua evoluindo tecnologicamente, a gente continua gerando novas possibilidades. Então, eu queria convidar vocês, principalmente aqui na AB Solar, para conseguir pensar também um pouco fora da caixa. Sempre pensando na descarbonização, no bem comum, mas também fora um pouco isso, fora do mesmo, assim, é trazer a mesma solução que se usa no mundo todo. Se a gente parar para olhar no ecossistema fechado, por exemplo, nós temos que nos alimentar. O Brasil, por que ele produz tanto alimento? Porque tem muita área pegando muito sol, e com um solo fértil. Bom, beleza, mas se eu transformar isso num microambiente de novo, eu não consigo fazer isso através de um sistema mais inteligente, que use de forma melhor a energia solar que bate numa placa fotovoltaica, que seja, para gerar aquela comida de forma mais eficiente. Há 500 anos atrás se plantava de maneira diferente que se planta hoje. A gente vai continuar plantando da maneira que a gente planta hoje e amanhã. Então fica só um convite para todos nós aqui, principalmente no Congresso da AB Solar, pensar em microsistemas. Tá?